Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível, direto para o coração da Amazônia, um dos lugares mais fascinantes do planeta. Vamos juntos explorar o maior estado do Brasil, o Amazonas. É uma terra de superlativos, de contrastes e de uma riqueza cultural, olha, imensurável. Então se prepara para uma imersão de verdade nesse universo verde. Vamos começar com esse número aqui. 1.560.000 quilômetros quadrados. É uma área tão, mas tão grande que é até difícil de imaginar, né? Esse é o nosso ponto de partida para a gente entender a escala gigantesca do que estamos prestes a conhecer. E para colocar aquele número em perspectiva, tá aqui. O Amazonas, sozinho, ocupa quase um quinto do Brasil inteiro. Pensa só nisso, um único estado que é quase do tamanho de toda a Europa Ocidental. É um gigante verde no nosso mapa, sem dúvida nenhuma. Então, a grande pergunta que fica é: o que tem dentro dessa imensidão toda? O que se esconde debaixo das árvores e nas águas desses rios? É essa pergunta que vai guiar a nossa exploração a partir de agora. Para a gente entender o presente, a gente precisa primeiro dar uma olhada lá no passado. Nossa jornada começa viajando no tempo, bem antes da floresta existir, para conhecer as rochas que formam a base de tudo que a gente vê hoje. Imagina que o Amazonas foi construído sobre duas fundações gigantes. Lá no norte tem o escudo das Guianas, com rochas tão antigas que são tipo os ossos do nosso planeta. E cobrindo quase todo o resto, a bacia sedimentar amazônica, que é uma área mais nova, moldada com toda a paciência do mundo pelos rios ao longo de milênios. É uma verdadeira obra de arte da natureza. E o resultado disso tudo? Uma paisagem de planícies que parecem não ter fim. Um relevo quase todo plano, baixo, é como se fosse uma tela em branco gigante, onde os rios pintam e redesenham o mapa o tempo todo. A água é a grande escultora por aqui. E, por falar em água, a gente chega na corrente sanguínea da região. É uma rede de rios tão enorme que parece um sistema circulatório, sabe? E o rio Amazonas, claro, é o coração que pulsa, o maior rio do mundo em volume de água. Não dá para falar do estado do Amazonas sem falar dos seus rios. Agora que a gente já conhece as fundações, vamos subir para a superfície e explorar a vida que simplesmente explode em cima de tudo isso. Bem-vindos ao que muitos chamam de pulmões do mundo. O estado do Amazonas não é só uma parte do bioma Amazônia. Ele é o coração pulsante desse bioma. A floresta amazônica, densa, imensa, cobre praticamente o estado inteiro e define a paisagem, o clima e, vamos ser sinceros, a vida em boa parte do nosso planeta. E essa floresta abriga uma explosão de vida. São milhares e milhares de espécies de plantas, de aves, de mamíferos, de insetos, todos convivendo num ecossistema com uma biodiversidade tão gigantesca que a ciência ainda nem conseguiu catalogar tudo. É um universo de vida, com muita coisa ainda a ser descoberta. E o que alimenta essa vida toda? O clima. Equatorial, sempre quente e muito, mas muito úmido o ano inteiro. Essas são as condições perfeitas que deixam a floresta crescer de um jeito tão exuberante e ficar verdinha o tempo todo. Mas olha, essa floresta está longe de ser um lugar vazio. Ela é o lar de muita gente, de muitas histórias e de culturas vibrantes. Agora, vamos conhecer o povo da floresta. Pouco mais de 4 milhões de habitantes. Pode até parecer pouca gente para um território tão vasto, mas a questão aqui não é quantos, e sim onde essas pessoas vivem. Isso é bem interessante. Olha só que curioso esse gráfico. Mais da metade da população do estado inteiro se concentra num único ponto, na capital, Manaus. Isso cria um contraste impressionante entre um centro urbano super agitado e um interior vasto com uma densidade populacional baixíssima. E essa população guarda uma diversidade ancestral riquíssima. No Amazonas, vivem mais de 60 etnias indígenas reconhecidas, cada uma com sua própria língua, sua cultura, sua história. E aqui estão só alguns exemplos para a gente dar um rosto a esse número. Os Ticuna, os Yanomami, os Baniwá, os Sateré-Maué, são nomes que carregam um conhecimento profundo da floresta, uma herança viva que representa a ocupação mais antiga desse território. Essa herança ancestral se mistura com outras culturas, como a dos caboclos, que são as populações tradicionais da Amazônia com ascendência indígena e europeia, e também de imigrantes de várias partes do Brasil. E dessa fusão toda nascem expressões culturais únicas. E uma das mais espetaculares é, sem dúvida nenhuma, o Festival de Parintins. O festival é, na essência, um duelo.
De um lado, o boi garantido, com a cor vermelha. Do outro, o boi caprichoso, todo de azul. É uma festa gigantesca de música, dança, arte que literalmente para a região e é um símbolo muito poderoso da identidade cultural amazonense. A cultura, claro, também se expressa no prato. A culinária local é um reflexo direto da generosidade dos rios e da floresta. Peixes como o tambaqui e o pirarucu são as estrelas, junto com frutas exóticas e deliciosas como o açaí, o cupuaçu e o buriti. Chegamos agora na parte final da nossa jornada, onde a gente vai tentar entender como esse mundo de natureza exuberante e de cultura tão rica encara os desafios do presente e, claro, do futuro. O Amazonas hoje vive um grande dilema. De um lado, ele enfrenta ameaças muito sérias, que colocam tudo isso em risco. O desmatamento, que avança e destrói habitats que não tem como recuperar. O garimpo ilegal, que contamina os rios, que são fonte de vida para a região. E a pressão urbana sobre os recursos, que só cresce. Mas, do outro lado, surgem caminhos de esperança focados num desenvolvimento sustentável, que busca valorizar a floresta em pé e todo o conhecimento cultural que vem junto com ela. É uma busca por um futuro onde progresso e conservação possam andar de mãos dadas. E a gente encerra com essa reflexão. O Amazonas não é só um lugar distante no mapa. É um território que guarda chaves não apenas para o futuro do Brasil, mas para o equilíbrio do planeta inteiro. Entender sua complexidade, seus desafios e sua beleza é entender algo fundamental sobre quem a gente é e para onde a gente vai.